Boa Seja noite, bem-vindo, pai. tá ligado? Aqui estamos Amém. nós. Muito obrigado. Qual seja? Força aí. Glória a Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Auxiliar noveno. Aleluia. Está consumado. Glory to God. Daqui a pouco vamos começar já a lançar as redes aí no continente africano. Por quanto ontem não tivemos colheita. Ontem repousamos. É verdade, pá. Nós estamos aqui, pá. Ah, depois de uma grande entrevista com 13 milhões que comparam lá. São números recordes, né? Olha, nós não nos entendemos ontem no game, na live com os ministros. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Alguém nos mandou, tirou prints daqueles números aí que eles ocultam depois. Entrando lá, os que manejam bem, conseguem descobrir o real ou verdadeiro número a assistir. O Puto Cafaia nos tirou o print de 13 milhões. 13 M maiúsculo. Outros começaram a trazer de 13 milhares, 14, 12, sei lá, 10, 14 não, 10, 12. E uns disseram que em outras línguas o M maiúsculo nas redes sociais não significa milhões, mas milhares. Mas unanimemente todos disseram não. Todas as línguas, Facebook, em todas as línguas M maiúsculo é milhões. Então, Lohima também confirma. Perita nas redes sociais. M maiúsculo é milhão, né? Não, calma aí. Uma live de 13 milhões. Isso aqui. Hein, Joe? Eles ocultam, na verdade, pai. Foi mesmo muita gente que assistiu. Hein? E ao vivo. Não é porque é 13 milhões depois da live terminar. Ele tirou o print na altura, a live. Hein? Não, vamos lá. Vocês que têm conhecimento das causas das lives em Angola. Qual é a live que teve mais gente ao vivo? Não é o vídeo gravado. Live. Se só aquele do quem, como é que é aquele aí que fez 1 milhão, parece que todos eram, hum? Estavam todos espantados, parece que era 1 milhão ao vivo que estavam a seguir a live do Fly, ou como é. Se ela se Fly, se é mulher do Nagrelli, ou como é. Há um que se chama Milhão, como é? Esse é 13, não é 1 milhão. Hã? Não, não, falam ainda isso aí. Já imaginou se esse número aparecesse ao vivo para todo mundo? Hoje estaria a ser falado. A live, isso só acontece no Brasil. Mesmo no Brasil eu acho que só na América, né? 13 milhões ao mesmo tempo. Ou existe. É? Não, quero pessoas peritos que entendem essas coisas. Vamos falar um pouco disso aqui. Nós estamos a falar dos 10 milhões. Aquele também já bateu 11, né? 11 milhões no TikTok,
de visualizações. Não, estamos a falar de live. O M é mesmo em ponto grande, 13M. Então onde o quê? O Cafaia está aí. Ô Cafaia, você não pode maiar, ô rapaz. Já deverias meter isso aí no quê? No ar. O rapaz está embora aqui. É? Onde estão os homens também, vamos da quê? Da mídia. Não, isso aqui. Não, para envergonhar o diabo. O diabo tem que ser envergonhado, pá. Hum? Café está a dormir. Já devia estar no Facebook. Live ao vivo com 13 milhões eu nunca tinha visto. Essa foi a primeira. Ouviu? Essa é a causa que eles esconderam os números. E as pessoas que estavam a assistir, vocês mesmo confirmaram que as mensagens estavam a correr muito. Sentia-se que tinha muita gente. Quem confirma isso? Que as mensagens estavam muito aceleradas. Hã? Sim, Laurinda. É esse que estamos a falar. 13 milhões. Também viste, né? Viste os 13 milhões também. Ou viste de mim? Boa noite, Angola. Cafaia, você está dormindo, rapaz. Você tiveste a graça do Espírito Santo te revelar o que eles andam a ocultar. Já estarias no ar, aquilo já devia estar no ar. Hã? Você embora visse e ocultasse só. Miguel, diz a ele que ele está dormindo. Como então, pastor? Você estava afinal, afinal você está a dormir? Pastor. Oh, não estou a falar, chegar na live. Aquele print já devia estar nos grupos do WhatsApp da igreja. Já devia estar no, quê? No Facebook. No grupo dos ministros. Não está? Hum? Põe o print aí para todos verem. Põe o print aí. Oh, fala. Oh, o diabo já roubou. Vê lá se o diabo já. Estou a desconfiar. Não sumiu. Nada, né? Eu pensei que o diabo conseguiu. Ainda está aí. Olha, estão aqui. Peritos, Luhima, faz a tua investigação aí. Vós que sós. Hein? Isso são milhões, pá. Ou são milhares? João Macula, Luhima estão com Celtia, estão a confirmar que são milhões. Viu? Meu Deus. Laurinda, são milhões, né? Todo M é grande em qualquer plataforma é milhões. E sabe quanto estava aqui no meu telefone? Tinha 600 pessoas. 600 pessoas estavam a assistir a live. Não, eles tinham o quê? Tava, o que que eles fizeram? Criaram, bloquearam o quê? Então, sei lá o que que eles fizeram. Quando você vê que tem 500, tem lá muita gente. Antes só termina nos 200. Se chegar, em live normal nem 200 chega. Por exemplo, hoje só batia nos 140. 140, 50, sei lá se baixou. Quando você vê bateu 200, entrou muita gente. 300, não passa 300. Não passa, no Facebook.
Ontem eu vi 60, eu disse, muita gente entrou. Eu sabia que então esse truque do MPLA das eleições tiraram mesmo aí no que nesses ocidentais. No MPLA, quando mais ou menos a UNITA ele arrebenta mesmo que as eleições, lhe aumentam mais uns deputados. Ouviu? Quando você vê que a UNITA lhe aumentaram um deputado, aquilo foi estrondoso, que você não pode imaginar. Por exemplo, desta vez a UNITA ganhou as eleições, pois lhe deram 90. Estás a ver o quê? Então, quer dizer que eles vão aumentando um bocadinho. Nada, né? Ele tem muito hoje, aumenta mais lá um pouco. Eles parece que mexeram com as máquinas. Já não precisa irem lá. E é a segunda vez que nós estamos a ouvir isso. Outro dia, eu vou fazer live, apareceu o número real dos que estavam a comprar a live. E alguém tirou o print. Era quem? Quem se lembra? Que ela passa, não sei se é 5 mil ou quê. 5 mil. É automático. Ok. Apareceu 5 e disse que é muito raro. Ah, foi o Vitor. Que passa 5 até não. Parece que é 500 mil, né? Eram quantos? Disse que tiraram logo. Duas pessoas já me falaram isso. Que viu, apareceu o número real, depois baniram. Era 40 mil. Ouviu? 40 mil e depois voltou nos 200. Hoje eu respondi e eu falei assim: enquanto eles lutam para me ocultar, eu estou a lutar para acabar com eles. Não, calma aí, medita nessas palavras. Eles lutam para me esconderem e eu luto para destruí-los. Quem está em vantagem sou eu. Eu estou vivo, me esconder a quê? Eu estava disposto a ir embora onde eu saí sem aparecer. Eu não ando apaixonado, não tenho a fobia de fama. Para mim, tudo é igual. Entende-se, né? Não ando apaixonado para os milhões de seguidores. Não ando. Porque senão, quando eles baniram o canal, eu ficaria doente. Já imaginou um canal de 50 mil inscritos que foi criado e esses números foram ganhos com muito sacrifício? De repente sai do ar. Não, esses do mundo aí apanha mesmo o quê? Fica não sei quantos dias traumatizado. Somente aqueles que ganham dinheiro com as redes sociais. É um problema grave. Por isso eles quando apanham depressão, quando eles lhes tiram, põem os advogados em andamento, trabalham, não sei quem. Veja só, por exemplo, nós, se quiséssemos recuperar, recuperaríamos. Segundo as regras, vocês devem reclamar. Aqui ninguém reclamou, ninguém sabia também. Ninguém reclamou. Que demora muito quando reclamar e tal, e depois não sei o que. Depois volta o canal. Sei lá, né? Pode ser que esteja equivocado. Mas eu nem quero nem saber. 50, quando quem o Cosme estava me ligou pá, a lamentar, poxa, pá, não sei o que, o canal, que já conseguimos como eu disse, Cosme, a conta deles, pá. Eu falei, eu estou aqui, eu estou vivo. Hã? Canal. Ah, agora se me tirasse de cena minha, aí se falaria aquele ditado aí, o padre morreu e a missa acabou. Eu estou vivo. Tiraram o canal, estou vivo. Fizeram o quê? Não fizeram nada. Hoje andam envergonhados, pentecostais, que fizeram festa. Hã? Estão a ver os milhões no TikTok para a vergonha deles.
Estás a ver o quê? Então, enquanto eles trabalham para me ocultar, eu trabalho para destruí-los. Agora vamos lá. É no terreno. Quem tem mais? Quem? Se eu estou a trabalhar para eles, eles não estão a trabalhar para me matar. Porque eles não me aguentam. E eu estou a trabalhar dia e noite para destruir eles. E eles sabem. Então, e quando eu lhes destruir, vão me ocultar mais aonde? Hein? Quando eu destruir essa peneira, ou essa capa que eles amarraram no sol, foram lá e amarraram o sol com uma capa, você nem 7 capas. Já ouviste falar do demônio 7 capas, né, o brasileiro? Se fala muito isso no Brasil. O 7 capas. Hein? Colocaram 7 capas no sol. E segundo o brasileiro, disse que, Sérgio, que já tem 15 milhões agora. Não sei como é que ele conseguiu ver também. Estou a falar a entrevista de ontem. É o Sousa, né? O Chiquinho que falou isso hoje, né? É o Chiquinho, já. Quando conheci o Chiquinho, pela primeira vez, lhe perguntei: Você é quem? Você é de Moçambique? Eu pensei que aquele jogador é Chiquinho Conde. 15,4 milhões. Tá aí. Quem duvidou ontem que não eram milhões, tá aí. Estão aí. 15,4 milhões. Dario tá onde? Onde está o Dario? Até se bateu o recorde do TikTok do Dario. Dario tem quando? Já bateu 12, né? Ontem tinha 11,100. Então, eles estão preocupados em me esconder. Quem está preocupado em te esconder é fraco. Não. Qual é a arma dos fracos diante dos seus adversários? É denegrir o adversário. Sabe que no campo de batalha, com os socos, ele não aguenta. Então usa as palavras para denegrir e dizer que ele é assim, cozido assado, assim como fizeram os pentecostais. Não tinham argumento para poder me enfrentar e começaram a me denegrir diante das pessoas, que eu era um herege, que eu tinha feitiço, que cozido assado, eu era um demente, e tudo isso que você sabe que eles falaram. Aquilo é a arma do fraco. A arma do fraco é procurar a fraqueza do seu inimigo para expor. Quer dizer que, em outras palavras, me ajudem a combater o fulano. Recebam, partilhem essa informação. Não, eles são fracos. Então, eles lutam para me ocultar. Isso é antigo. Mas eu sozinho e desafiei eles. Vamos no terreno, vamos continuar. E foram e pegaram 7 capas. Meteram a primeira, a mais inferior, meteram a maior que a primeira. E foram aumentando. E cada capa é maior que a outra. Nas condições ou então nas capacidade de fazer passar o sol. Como é que se chama? Aquela camada aí, impermeável, né? Se for na chuva ou água, impermeável, que não deixa passar a água, que não deixa passar o solo, qual é o nome que se chama? Aí os portugueses meteram a primeira, meteram a segunda, meteram a terceira, meteram a quarta, meteram a quinta, meteram a sexta, meteram a sétima. E eles começaram a aplaudir. Queremos ver impermeabilização.
Ok. Sandra Moraes. Disseram, ele tem que ser homem para remover essas capas. Não é coisa dos amadores. 7 montes foram levantados, cobrindo o sol. Hã? Tem um pastor que nos contou um sonho que ele teve. O Rui. Eu tipo que não estou a prestar atenção nas vossas visões. Quando eu sinto uma coisa muito espiritual que está aí, eu tomo nota. Não é que resisto ou gravo. O Rui, quem estava, né, entre os ministros, ele contou essa visão que ele viu 3 sóis no céu. E apareceu uma árvore grande com seus ramos cobriu os 3 sóis. Os ministros, quem é que se apercebeu? Quem é que estava lá naquele dia? Não sei se contou aqui no geral ou na reunião dos servos. E aqueles 3 sóis são as últimas 3 capas. Parece que é só uma árvore, né? Uma árvore cobriu os 3 sóis. Isso ainda sobraram 3 capas depois de foram retiradas 4. Hã? Ouviram? Estão a entender? E agora? Nós vamos continuar a trabalhar. Ligam já os TikTok aí. Continuaremos a trabalhar até remover. Estou a ver aqui a foto do game do Aires quando veio me abraçar estava a chorar. Olha o Aires a chorar no meu peito. Ah, vocês não viram, ele se escondeu, gritou mesmo. Pergunta só a Chelsea. A Chelsea ele ouviu, estava atrás. Gritou. Quem é mais velho, Aires de quem? E a colina do quem? Da China. É a colina, né? O gajo deve ser caçule. Os caçules são muito mimados. Fala aí, Aires. Você e a tua irmã. Nunca mais vi também a quem? A tua irmã. Anda entrando nas lives. Ah, fala aí, Miriam. A Judite. Ah, o caçula é o pastor? Ah, caçula é a Judite. Ah, pensei que é o pastor. Não, ele como é o único rapaz, pode não ser caçula. Não, não és, mas tem mais rapaz lá, é só você, né? Quando um rapaz está no meio de irmãs meninas, só mimo que as irmãs te dão. Ou então o contrário também, uma menina pergunta só a Lorena, do Rui Vaz. Todos são mancebos, então a Lorena aí é a mãe grande. Ou então a Stefani, do Bispo Panzo. Ei! Bispo Panzo! Ai, tudo bem? Não, isso faz parte da natureza dos humanos. Amém? Ou então pergunta a Cíntia. Ah, você sofre também? Cíntia é a menina no meio de 2 rapazes. Ei! Maria Tomás, assim. Se o Silvestre tentar que é, já vai para a ralheta. Olha, deixa outra. Então,
Olha, Sãozinho da Piedade também confirmou. Ele também é assim. Não, então eu conheço as estratégias. Vamos lá. O, o que é que eu estava a falar aqui? Então, nesse quesito, em conformidade com na correlação das forças, no teatro das operações, os meus inimigos não têm mais argumentos. Não têm. Tá mal. Caluniar o inimigo é uma baixaria. Usar mentiras para detratar só se faz isso aos fortes. Quando você ver assim, a pessoa é forte. O homem é forte. Seus inimigos são fracos. Falta-lhes argumento, então usam armas de baixaria, baixas. Veja só, por exemplo, o Empela não conseguia destruir a UNITA. A única coisa que ele usava era que era destratar a Savimbi e a UNITA. Todos os tipos de nome nós ouvimos do comunismo. Lacaios, carcamanos. Mas, Laurinda acrescenta, chamei Laurinda porque é mais velha. Seis outros nasceram agora. Lacaios, carcamanos, bandidos. É? Mas que da quem do meu tempo? Acrescenta. É? Os bandidos da UNITA, os lacaios, os carcamanos, os fantoches. Gamboa. Tem mais. Isso tudo ouvimos todavia. Os animais, os quatias. Não, maninhos não. Maninhos só agora, naquele tempo. Os quatias. Niara. Isso já não era na imprensa, não. Essa Niara já é aí no quê? Na convivência dos povos. Os Niaras, os Quangus. Ouviu? Quangus, Niaras. Isso é trabalho de contra-inteligência. É incrível. Quangus. Não, Galo Negro não. Galo Negro é nome deles. Eles também gostam mesmo. Não tem desprezo aí não. No Galo Negro. Ouviu? Faltava argumento. No campo de batalha não conseguiam banir os bandidos, os terroristas. Então um terrorista não é para lhe banir. Um bandido não é para lhe agarrar. Não. 27 anos. A guerra só acabou por causa de Elias. Por isso vocês têm que me amar, angolanos. Mas ainda assim me odeiam. Você pensa que havia condições de matar o Savimbi? Ei! Não havia. Hum? Espiritualmente falando, não. Mas como tinha que começar a guerra espiritual, então Deus resolveu o problema. Não tinha que existir as duas guerras. Não tinha que existir a guerra física e a guerra espiritual. Por isso, no ano que morreu Savimbi, é o ano que foi chamado. Como disse o profeta Isaías, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um sublime trono. Estão a ver o quê? Eu vi. Ou então eu fui chamado naquele ano. Larguei tudo. Porque tinha que começar a guerra espiritual. 27, 27. E eles voltaram a repetir a mesma proeza contra o Elias. Por isso, quando Savimbi apareceu, eu falei com ele. Dizem assim: você e eu vamos fazer história. Você fez a história, eu também vou fazer história. Assim como Savimbi lhes mexeu 27 anos. Só que Savimbi não conseguiu lhes acabar. Eu, depois de 27 anos, já não vão existir mais. Resistam isso. Minha história é bacana. Depois de 27 anos, eles mesmo. Mas como é que é? Eles sabem, né? Será que já estão a esconder, a se fugir e não se, para ir se esconder lá, criar ninhos lá fora? Porque eles sabem.
que 27 anos do homem, eles já não serão. Então, por isso usam armas baixas. Porque eu era não sou quem, porque não sou quem, porque não sou quem. Tudo isso, se com Savimbi em parte funcionou, a mim nem em parte vai funcionar. Então, pode me esconder. O importante é que eu estou a somar. Cada ano, assim por exemplo, amanhã, somo mais um ano. Dia 25 de setembro. Amanhã, mais um ano. Quer dizer que é uma história. Não, não é brincadeira não. Cada 25 de setembro é um ano. 21 anos menos 4. Quantos? 4. E agora, como é que fica? Como é que fica os meus detratores? Vão continuar a me esconder? Que me esconde. E depois de 4 anos, eu vou lhes perguntar: vocês estão aonde para virem me esconder? Aquela árvore, segundo o sonho do quem? Do, do Rui, que escondeu o sol, é essa guerra. O sol não vai brilhar. Mas na continuidade da nossa luta, o sol vai brilhando, pouco a pouco. Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, até o pleno sol, o dia pleno. E eu vou procurar saber onde é que estão aqueles que andaram me esconder. Eles estão a pensar que eles são mais fortes que eu. Eles estão a pensar que a força deles fez com que eles me escondessem. Não. Jesus disse a Pilatos: nenhum poder tens contra mim se do alto não te for concedido. Nenhum. E eu também digo a eles: nenhum poder teriam contra mim para me esconder se o céu não lhes desse esse poder. Então o céu que lhes deu esse poder. Eu te levantei para eu mostrar o meu poder a você e para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. Pois eu endureço quem eu quiser endurecer e também eu me compadeço com quem eu quiser me compadecer. E essa voz está a ser ouvida na terra, né? O homem fala muito, todos os dias a falar. Meu Deus, hein? Mas não tenho pena de mim mesmo. Já, se o corpo está debilitado, pelo menos a boca está boa. A boca está em dia. É? A boca está em dia. Então, nós vamos continuar a lutar. O joelho também está em dia. Joelho? O joelho está em dia. Agora mesmo estou a vir de joelho. Saí da oração e vim direto aqui. Onde eu estava a lhes queimar. Queima, 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 queima. Ok? Eu tive uma visão hoje. E eu fiquei muito feliz. Sendo os últimos dias para completar mais um ano. Então eu vi que eu superei um degrau e era o último. Isso mostra o último degrau deste ano, né? Estava muito difícil, mas eu usei violência, então me esforcei e consegui superar esse último degrau. Ontem, porque essa igreja começou ontem, dia 23. Por isso tive a visão ontem. Só que a pessoa que eu tinha falado que é para apontar, não apontou. Tá vendo quando as pessoas que estão contigo nem acreditam no que... Também na altura não era possível acreditar em mim. Eu estava a falar coisa muito pesada. Um homem que nem tem dinheiro para comer está a dizer: resista esse dia. Resista, rapaz. Resista esse dia. Esse dia será festejado em todas as nações. Hã? E o gajo não resistiu. Depois de alguns meses, eu cobrei. Mostra aquele registro que você fez aí. Não resistei. Tá bom, mas você não resistiu.
Então fizemos os cálculos, só que bateu errado. E achamos que era dia 25. Mas mais tarde, quando eu parei, calma aí, aquilo foi para quarta-feira. Meu Deus, não sei se é eu que me engano, mas aquilo foi para quarta-feira. Pergunta o Panzo, já esqueceu, nem sabe se foi quando. Panzo era, vocês viram a fotografia do Panzo? Bem rapaz, um menino adolescente, estava aquele, sai da adolescência para a juventude. É? Então, depois vimos, não, não é nada dia 25. Eu já sozinho, né? Primeiro dissemos que é 25, mas quando eu parei, não, aquilo foi quarta-feira. Eu me lembro como hoje. A Lorena, como é rápido, lhe dei a tarefa, controla quarta-feira, naquele dia, naquele mês. Foi, e ele achou 23. Então ontem foi dia 23 e eu tive uma visão. E eu superei. Eu vi, eram andares ou degraus, sei lá. E eu superei o último degrau. E quando eu superei o último degrau, eu voltei para a minha tenda. Essas tendas mesmo que a gente usa lá no quê? Nas campanhas aí na mata. Esse que estamos a usar no Cacoaco. E tinha um homem lá na minha tenda. Só que era meu discípulo. Mas eu estranhei que encontrei ao lado da minha tenda uma outra tenda. Mas aquela era maior do que a minha. A minha são essas pequenas. Aquele tipo, são aquelas casas militares. Sabe aquelas tendas militares? Quem se conhece? Aquelas tendas onde pode ficar lá 10, 8 pessoas. Era maior aquela. Estava ao lado da minha tenda. Quero a minha como a deles tinha cor militar. E eu estava fardado com o fardamento das FA e eles também estavam fardados. Tinha lá cerca de, sei lá, se eram 4 ou 5 que estavam lá. E eu questionei, quem é esse que meteu essa tenda aqui? E eles estavam armados. E eu entrei e vejo os americanos. E eles me deram cule. Fizeram paz comigo. Olha o cule. Eu disse, nós todos somos tropa, então vamos ter que nos compreender, ok? E ele falou assim, falando a linguagem militar. Fizemos paz. E eu saí e voltei para a minha tenda. Mas eu vi que aquilo era muito espiritual. Disse, calma aí. Cadê está onde os russos que teriam ocupado a minha tenda? Fugiram. Como os americanos agora chegaram, se a dimensão deles ainda é lá no topo? O mais caricato deveriam vir os chineses e depois os indianos. Como os americanos? Eu estava a me perguntar a mim mesmo. Mas depois comecei a receber a revelação, né? Que eu entendi que, como a Rússia não está a aguentar o embate, a porrada é demais que eles estão a levar, então foram substituídos. Satanás colocou lá já os americanos, porque eles têm a maior potência para aguentar o embate do homem. Abdicou a China e a Índia e colocou lá os americanos. Estava escuiando, né? Mas uma coisa também eu vi. Os americanos não ocuparam a tenda. Colocaram a sua tenda ao lado. Mas os russos teriam ocupado a tenda. A diferença? A diferença entre ocupar a tenda e também estar ao lado da tenda. O que é que significa
os russos teriam ocupado a tenda. Cobertura. Quer dizer que nós deveríamos já desfrutar desta colheita, mas eles teriam vindo dar cobertura e o sol não brilhou, a segunda parte, né, do sol não brilhou, mesmo no tempo de brilhar. Fomos levados mais a uma milha. Quando morreu o Papa de Angola, estava a mostrar a derrota do mar, do inferno, a mamã das águas. Como é que ele se chama? A mãe, a rainha das águas. E veja, é muito forte. Vocês conhecem o Papa de Angola? O Papa de Angola morreu um dia antes, no mesmo dia parece da festa. Amanhã vai ter festa e ele morreu hoje. Entenderam, né? E antes da festa, eu tive uma visão. Um mês antes, no final do mês de agosto, ano passado. E eu vi 7 homens que teriam se posicionado. Eu falei aqui, 7 homens poderosos que teriam se posicionado para tentar se opor. Depois entendi que esses 7 homens teriam sido levantados para que a lua não brilhasse. Ok? Mabuide! Entraram na guerra os 7. Um ano depois já era. Quando morreu o Nascimento, se levantaram 7 homens. Agora, um ano depois, já era. E os americanos não vieram senão com a falsa paz. Mas são inimigos. Tenda ao lado. É guerra. Mas uma guerra dissimulada. E eram todos negros. Essa é a segunda vez que eu vejo americanos. Terceira, aliás. A primeira vez eu vi os contra-inteligência da CIA. Todos eram negros. Eu falei aqui. E eles me controlavam à distância. Todos os meus passos eram controlados pelos americanos da CIA. Eu tive essa visão. Foi quando? No tempo dos rascunhos. Onde anda a miúda dos rascunhos? Depois que ele falou dos rascunhos aqui, quando eu os vi. A menina dos rascunhos anda onde, pá? Ah, não, ele anda mesmo aí, só que eu os confundo. As duas são parecidas. Outro dia disse, aquele que andas a ver sou eu. Eu falei, eu ando a pensar que é Laidiane, pá. Ah, foi o ano passado. Então, depois voltei a ter a visão que o americano, ele habitava no meu quintal. Mas era só um homem preto. Todos são negros que estão a vir. E eu, quando cheguei lá, e ele se retirou. Mas deu-me um bolo. E essa é a terceira vez, agora, já homens fardados. Primeiro veio a inteligência, depois veio aquele que veio me seduzir com prêmio, para me experimentar, com prenda, o bolo envenenado. Agora vieram para a guerra, por isso estão armados e fardados. Mas também é uma guerra ainda das hienas. Há guerra, mas a fingir que não há guerra. Isso tudo é no espírito, não vão se manifestar no físico. Não vão. Sendo eles o maior poder mundial, ou então a chave do mundo, aquela é a terceira casa. Os americanos estão na terceira casa e eu estou na segunda. Ok? Existem 3 casas. Prestem atenção. Estão entendendo? Posso falar disso? Ou é muito duro para vocês? Eu sinto quando
a mensagem está a ser muito dura, não para todos, para algumas pessoas estão com força a mexer a cabeça e falam, isso aqui, pior, muito mais no altar. E até isso diminuiu, sentia a incredulidade das pessoas. Então existem três casas, que são também as três glórias, cada casa com a sua glória, né? A primeira casa é a glória das estrelas, a segunda é a glória da lua. Na verdade, três casas. Primeira casa, estrela, segunda, lua, terceira, sol. Mas também tem a glória. Então, essa casa, quando se encher da fumaça, essa é a glória. Sabe que tem que construir a primeira casa para depois. Então, tem três glórias. Nesse momento, quer dizer que a terceira glória, que é a terceira casa onde estão os americanos. Vieram para a guerra. Colocaram a casa deles ao meu lado. Você sabia que essa guerra, eles não precisam nem vir aqui? Talvez os agentes secretos que vieram, porque fizeram o trabalho fisicamente. O espírito não. Eles encurtam a distância. Eles puxam Angola e Angola entra no território deles. Isso é muito espiritual. Você não vai entender fisicamente. Eles é que me puxaram. E Angola está no território deles. Eles não precisam vir. Aqueles sim, aqueles vieram. Aqueles como vieram fazer trabalho no físico também. Então eles estão aqui. Mas esses aqui que não precisam no físico, é só no espírito, eles não vêm. Preferem fazer o quê? Esses não são brasileiros que vieram para vir me ver fisicamente, porque são fracos. Os brasileiros tiveram que vir em Angola para saber e me ver em loco. Esses aqui não. Esses são os poderes terríveis. Esses têm. Hã? Esses têm o castiçal aceso, 7 lâmpadas. 7 do inferno. Então, nós vamos prosseguir para expulsar eles dessa casa aqui. Serão expulsos. Quando forem expulsos, depois o Lúcifer vai lhes dar cobertura. Vai fazer o mesmo que eles estão a fazer agora. Ou então os russos. Por isso, quando a terceira casa for liberta, ainda assim não vai se encher da glória por causa da cobertura. Última batalha. É incrível. O homem chegou muito longe. Muito longe. Por isso, eu vi que o Trump humilhou quem? O Zelensky. Entenderam, né? O Trump sempre respeitou o Zelensky. O Putin sempre considerou como um poderoso, tem um grande exército, não sei o quê. Mas de repente mudou a linguagem. É a correlação das forças. É no teatro das operações. Eu tinha vos avisado que chegará um momento que o Trump vai humilhar a Rússia. E já começou. Se é só nas palavras, depois vai se manifestar mesmo no terreno. E como eu estava equivocado, eu não pensei tão rápido assim. Ele chamou a Rússia de tigre no papel. Isso é muito espiritual. Trump é muito espiritual. Ele fala linguagens muito espiritual. E os tolos aí, jornalistas, nem entendem nada. Ficam, Eu vos falei, quando ele falou, tu não tens as cartas, ele estava a falar do poder espiritual que a América tem e a Ucrânia não tem, que o homem já vos venceu todos vocês. Aqueles que estão a te dar cobertura aí já foram vencidos pelo homem. O único que o homem venceu, não venceu é o meu país. Qual é as cartas que você tem? Ele ainda não venceu a Rússia. A Rússia está em melhores condições de vos esmagar vocês.
Agora tudo inverteu. Ele falou: a Rússia é um tigre no papel, isto é, um fraco, não tem força, não aguentou. Assim a Rússia vinha para quê? Para permanecer na minha tenda? Ele está maluco, pá. Tem que me vencer. O que é que Jesus falou? Para você repartir os bens do valente, tens que lhe vencer. Ele assim pensou que poderá me vencer. Oh, ele está doido, né? Está maluco. Tigre no papel. E os russos já reagiram. Sempre aquele. Ele é um inocente, ele não sabe nada. O porta-voz deles disse que a Rússia não é tigre, é um urso. Não importa, mas que não tem nada. Está mesmo no papel, segundo Trump. Tem razão. Sou eu que entendo a linguagem do Trump. Jackson. Quando eu ouvi falar, ei! E eu ouvi hoje. Acabei de ter a mensagem, a visão à madrugada, às 4 horas, ok? Ou 5. E quando lá para as 13 horas fui ver as notícias do Brasil, os brasileiros é que me dão notícia. O Trump disse que o quem? A Rússia é um trigo no papel. E eu fiz a relação do que eu vi agora na visão e do que eu estava a ver. Eu disse, então já era. Não somente distratou eles, mas também mudou até a linguagem em relação à guerra. Falou que o Trump pode recuperar, o Zelensky pode recuperar o território que agora já pode. Veja só, é muito espírito. Como é que é? Antes não podia. Antes ele aconselhava o Zelensky para ceder o terreno. Não é possível. Não vais conseguir recuperar mais. Não vais. Esquece, rapaz. Esses aí do Ocidente estão te enganando. Eles não têm força para recuperarem aqueles terrenos. Esquece. São nós. Mas eu não quero. Eu não quero fazer isso. Não conta comigo. França não consegue. É mentira. Cede mesmo o terreno. Importante, fica com um bocado. Até o quem tinha lhe falado assim: vais perder tudo. Ou você vais ficar com essa parte que estás com ele, faz paz e lhe deixa o que ele tomou, ou vais perder tudo. Só que o Zelensky, olha, não, isso não vai acontecer. Mudou a linguagem agora. Agora disse que agora vocês podem recuperar. Falou até inclusive a Crimeia, né, chama? Crimeia. Crimeia, aliás. Ouviu? É o resultado que aconteceu no espírito. Que a Rússia está fragilizada, não conseguiu permanecer na tenda. Tiveram que fugir, porque quando eu estava a voltar, eles já fugiram antes de eu chegar. Mas veio que os americanos não fugiram. Me enfrentaram, não. Eu ainda gritei: quem é esse que está ao lado da minha tenda? Esse mundo espiritual é terrível. Quem é esse que colocou tenda aqui? E eles estavam dentro da tenda. E eles também ficaram em silêncio. Quer dizer, eles também têm medo de mim. Porque eles deveriam gritar: quem és tu? Somos nós. Vais fazer o quê? Não. Ficaram em silêncio. E eu tive que ir lá dentro para verem logo. Quando eu vejo, são militares americanos. E eles me recebem com paz. E eu também entro na mesma paz. Demos cool. Yeah, tá, vamos falar linguagem militar, ok? Ok? Mas eu falava com muita autoridade. E eles estavam sentados e eu de pé. Ok? E eram generais. Não eram soldados, não. Tá a ouvir? Sim. Não, não. Vamos falar linguagem militar. América vai medir agora as forças com o homem. E depois disso, já era. E no campo da batalha, a linguagem também muda.
Mas eles vão abandonar essa tenda. Aquele? Não. Eu vou retomar aquilo. Vou lhes expulsar. Todo o território é meu. Não vai ficar nada. É tudo. Tudo! Amém? Então, agora, avisem aqueles, os franco-anglofônicos aí, que estavam com medo do arrebatamento. Hoje é dia 24. Eles falaram que será que é? Será que é dia? 24 ou 25? Ah, 25. Dizem que daqui a pouco vai começar o dia 25, já? Não vai ter arrebatamento nenhum. Eu acho que eles já vieram também com quem? Pode acreditar, eles são assim. Eles assim já gravaram a dar uma outra teoria para enganar as ovelhas de matança. Não, eles assim já apareceram. Já disseram, "Oh, Deus me revelou." Ah, já falei isso ontem. Ah, dia 24 ou 25. Deu 2 dias. 24 já passou. E esses religiosos que não conhecem a verdade, quantos estavam a tremer, quantos estavam a se preparar, quantos venderam seu patrimônio, quantos. Tanto fala, essas mentiras parece que é de leve, mas cria danos terríveis. Tem pessoas que venderam patrimônio, venderam a casa, não, vou deixar minha casa, eu vou embora no céu, já. Yeah. Pode acreditar. Uns abandonaram o emprego, não quero que o arrebatamento me encontre a trabalhar, vou me consagrar mais esses dias, vou ler mais a Bíblia. Sabia disso? Danos terríveis. Aleluia. 21 anos da existência como igreja. Ó terra, 21 anos. Desta vez não mandaram comprar velas. A vez passada mandaram comprar velas vermelhas. Eram preta ou vermelha? Não acende lâmpada, não. Só velas vermelhas. Põe sal também não sei aonde. Sal preto. Para que os demônios não entrem na sua casa. Até Satanás anda a rir com muitas gargalhadas. A menina do quem? Do Armagedon em Moçambique. Como assim? Aquele dia é esse que faltava segundos. Eloi. Então hoje só viemos para participar da colheita, tá? Eu vos convoquei, porquanto ontem não houve. Já ligaram os TikToks? Como é que ainda não ligaste a seleção? Se eu mandei ligar. Atrasaste o quê?
Mas quem? O Johnny está de viagem, mas quem está aí? O Délio, o Antônio Batista, a live dos Camões. Olha, agora também a falha está a ser com quem? Com os ceferos. Doravante já não vai ser assim. Quando você não estiver, tens que deixar alguém para fazer a live, ok? Você não deve fazer a live quando vocês quiserem, não? Como é que é? Hã? Que ninguém é insubstituível. Tem muita gente que fala francês e inglês, pô. Ainda bem que o francês nunca faltou. Só os britânicos é que estão sempre a pular. Hum? Vamos tratar esse assunto com Cosme. Depois, tem que estabelecer auxiliar segundo os homens para fazer cobertura. Entregar a conta a eles. Quando você não tiver. Essas contas já foram doadas mesmo para a igreja? Não foram. Como é que você vai embora, não faz live e também não, a live não entra no ar? Não pode. Hum? Vai acabar isso. Principalmente aquelas contas que são principais. São três contas principais. Do Johnny, Gaspar e do Délio. Essas são as principais. Esse não pode faltar. São as que têm mais visualizações também, né? A inscritos, não é assim. Eu vou precisar de pessoas que falam inglês. Francês já está servido. Quando o Gaspar mais ou menos aparece que ele não venha, está aí nela. Agora os ingleses é que têm muitas contas, né? Precisa ter pessoas aí. Acabou essa história de você faltou e a live não entra no ar. Terminou! Mas aqueles que falam mesmo fluentemente bem. Amém? Vê, por exemplo, o Johnny, está a viajar. A conta dele devia estar com alguém. Nós vamos ouvir também. Marcela está aí, né? Eu vi a Marcela. Prometi que poderia vir contar testemunho aqui. Abre o microfone da quem? Da Marcela. Glória a Deus, Pai. Obreira Marcela já está como co-anfitriã, pode ativar o seu microfone. Pai do Senhor Pai, Aleluia. Pai do Senhor Igreja, Pai do Senhor Mamãe Sônia. Não bangongo presente. Aqui estou, Pai, estamos aqui presentes. Pai, primeiramente quero agradecer pelo momento, pela hora. Pai, dizendo que no dia 11 eu pedi uma palavra ao Pai que iria para a província de Namangongo. Realmente não queria ir, mas o Espírito me levou até a mesma província. Pai, quando eu cheguei, nós chegamos às 21 horas de quinta-feira, sexta-feira, logo comecei a fazer evangelização, que é incrível. Na sexta-feira, às 10, eu comecei a bater porta a porta para falar do evangelho que tenho buscado, que temos buscado, né, do Pai. E as pessoas admiravam porque nunca ouviram a falar deste evangelho, mas eles receberam e eu convidava para que no sábado, domingo, houvesse uma reunião para que o Pai mandasse uma palavra na hora da libertação e as pessoas aceitavam normalmente. Pai, primeiramente, a primeira pessoa que foi curada na sexta-feira que eu fiz a evangelização foi a minha avó,
que ele encontrei gravemente doente, que não levantava. Depois de ter colocado o áudio do pai, colocado o azeite, ela ficou restaurada, curada. E segundo, mostraram-me uma velha, uma avó, já por aí 50, 60 anos, ela estava com tala. E posto lá na sexta-feira, eu ungi e eu coloquei o azeite. No sábado, eu passei para lá para ver como é que a mamãe estava, graças a Deus. A inflamação desapareceu. E no domingo, ela estava presente ali na reunião quando nós ligamos para a mamãe Jussara. No sábado tivemos mais de 40 e tal servos, mas infelizmente, né? Membros, sim. Infelizmente não conseguimos entrar em contato com a igreja, mas no domingo reforcei, tivemos ali 14, mas depois de ter terminado a palavra, apareceram mais pessoas. Depois de nós termos reunido na casa de uma senhora, pai, é incrível. Naquela mesma sentada, tinha muitos problemas, pessoas com o esposo desaparecido há muito tempo, que não dá sustento, pessoas com vários tipos de patologia. Eu só disse a todos que estiveram ali: olha, do jeito que vocês deram crédito a esta palavra, que o Elias está na sua terra, não importa qual é a doença, qual é a situação, quando o apóstolo Marcelino mandar uma palavra, tudo será curado, tudo será resgatado. Pai, é incrível. Antes de eu ligar para a mamãe Jussara, apareceu um jovem, pai, quase morto. Pai, eu confesso que eu tinha medo. Eu olhei para o jovem, pai, agarrado, trouxendo, disse: mamãe Marcela, até que esse jovem mal, pai. Eu ungi o azeite no mesmo doente e pus um pouco na boca. Quando o pai mandou a palavra, pai, é incrível. O jovem começou a lançar e de repente ficou restaurado. Este pai é incrível. Eu até falei: meu Deus, o que estou a ver? E todos receberam cura. E a mamãe que teve a tala, a velha, eu na segunda-feira não fui para lá para saber como é que a mamãe dormiu. Eu fui para lá na terça-feira. Pai, posto para lá na terça-feira, entro na cozinha, porque lá normalmente as cozinhas é fora. Entro na cozinha, encontro um cajado com uma máscara muito. E de repente eu comecei a sentir, parece tontura, um peso naquela cozinha. E eu perguntei à senhora, e a senhora lhe colocaram faca no pé. E eu perguntei: mamãe, quem que te colocou esta faca no pé? Está cheia de ferida, a senhora esteve curada antes de ontem, só não vi na segunda. Disse: não, tem um papá que é profeta, Manuel, que é quimbandeiro, é que me colocou isso no pé. Eu disse: como assim que ele te colocou no pé? Eu disse: olha, agora mesmo chamei a filha dele: mamãe, lava este medicamento, tira agora mesmo esse medicamento está ali. A mamãe já está curada, como é que puseram mais este medicamento? E eu disse: olha, mamãe, está a ver este folheto, esta foto é Elias que já está na sua terra. Está a ver o Elias da Bíblia, que diz que havia de vir antes da restauração de todas as coisas. Ele veio para endireitar o caminho. Fala assim nesse quimbandeiro, nesse feiticeiro: se ele tocar mais na tua perna, ele vai morrer. Se a mamãe esquecer que o Elias já está na sua terra, fala: o papai que está nesta foto, a filha dela está aqui. Disse: se te me tocar, vai morrer. Pai, eu ia falar com a senhora, mas eu me sentia zunza. Eu estava quase tonta. Eu só pedia a Deus que eu não caísse ali. Mas graças a Deus, Deus do profeta Elias me concedeu graça. Saí dali. E quando eu saio, pai, o quimbandeiro ouviu tudo que eu estava falando. O recado que eu estava dando para a mãe e a avó. Ele, logo que eu saí, também sai fora, pega foz. E logo a outra filha me chama: mamãe Marcela, Marcela, vem. Eu fui, eu disse: o quê? Tá vendo aquele cajado que viste ele na cozinha? É o quimbandeiro te ouviu, logo que ele saiu, arrumou as coisas e fugiu. Eu disse: então estava aqui. Nós tínhamos medo de falar a mamãe Marcela. Eu disse: amém, pai. Eu girei para saber os pacientes de curas, de testemunho na
terça-feira, mas eu estava mesmo meio em que eu sentia que alguma coisa, tipo, um peso, dormi, pai. Quando eu dormi naquela noite, o pai me apareceu, chamou-me por 2 vezes, Marcela, Marcela, quando eu olho, o rosto do pai era Jesus, mas a voz era do pai. Eu disse, pai, eu ouço a tua voz, mas o rosto é Jesus. O pai respondeu-me e disse, Marcela, como tenho-vos dito, ele em mim e eu nele. Marcela, eu sei que estás numa terra onde é muito perigoso, mas aonde tu colocares os pés, eu colocarei o meu. Aonde tu andares, eu estarei contigo. Marcela, são um momento difícil, mas vais conseguir. Não tenha medo. Pai, é incrível. Quando eu me despertei, eram 5 horas. Pai, desde aquele dia, eu sentia a presença do Pai de cada casa e se multiplicaram doentes, Pai. Os sobas me fugiam. Eu vi soba num dia. Sobas começaram a fugir, houve cura desta jovem, pai, que foi na quinta-feira passada, 9 anos, quando eu pedi no Facebook, pai, eu não tinha medo de nada. Eu entrava de cada casa que chamaram a minha mãe, lhe falaram, quem é a tua filha? A tua filha já vem aqui, disse nunca, disse eu não sei, ela tem um brilho que nós não conseguimos perceber, ela quando chega, ela transmite alegria, transmite paz. Eu disse, mamãe, não fui eu, Elias, que já está na sua terra, manda na sua terra, como tenho-vos dito, o profeta Elias, que já está na terra e vocês não acreditam. Minha mãe disse, é verdade, minha filha, até eu não te acredito que tu estás a mandar nesta terra. Eu disse, eu não, o Elias que já está na sua terra. Pai, foi quando eu pedi uma palavra no pai, uma jovem. A jovem realça que há 9 anos teve uma doença e sentiu alguém dar uma chapada no ouvido, os 2 ouvidos. E quando eu liguei no pai, o pai disse para soprar os 2 ouvidos e dizer Efata. Pai, é incrível. Eu fiz um testemunho, eu fiz uma reportagem dessa jovem, eu mandei para o pastor Osma. Eu acho que mandei uns 3 testemunhos. Ela gravou a explicar que ela está boa. É incrível. E era na rua, pai, todo mundo a vê-la gritar, ela dançar no bairro. E a seguir é uma jovem que o esposo é caminhonista, que esteve no domingo, quando o pai mandou a palavra. Pai, o esposo desapareceu mais de 8 meses. Na quarta-feira, o esposo apareceu. É incrível, pai, apareceu para lhe levar em Luanda, porque ele comprou uma casa. Ele disse, Mana Marcela, o meu marido voltou. Eu falei isso no meu coração e disseste, não importa qual é a situação, quando o pai mandar a palavra, o que tiver dentro de ti vai se restaurar. Restaurou-se para pai. Mas uma senhora no testemunho que ela tinha trombose há 3 meses. Eu também fiz um vídeo dessa senhora. Ela disse que não conseguia andar. Teve uma revelação maligna, que havia de aparecer alguém que é Jesus. Lhe curou, mas aquilo só aumentou na doença dela. Não curou. Pai, quando o pai mandou a palavra, pai, ela começou a andar, ela está restaurada, ela agradeceu. Hoje, se viram o vídeo, vão ver o que a senhora falou. É incrível, é milagre, pai. E tem um outro milagre do primeiro testemunho que mandei no pastor Osma, de um senhor que não andava há muitos anos, pai. Parecia de várias dores. Muita dor, pai. Só o azeite, eu mandei na esposa que ungisse o azeite no sábado, 2 dias antes de eu chegar aí. Pai, o senhor começou a andar, o senhor começou a testemunhar em frente dos meus pais, a dizer o que essa menina tem, que eu hoje andei em muitos quimbandeiros, andei em muitas casas escuras, mas hoje um azeite, uma palavra que eu ouvi no domingo, e eu estou restaurado, eu estou curado, eu consigo ir à lavra, eu consigo, pai, é incrível, é milagre. E tem o outro testemunho muito impactante, pai, do irmão do meu pai. Irmão do meu pai, de repente, antes de ontem, ele teve... Antes disso, pai, vou contar o testemunho do domingo passado do jovem. Pai, ali os jovens bebem muito. É muito triste, pai. É apenas 3, naquele bairro, pai, só 3 jovens que não bebem.
todos bebem, drogam-se com lhamba normalmente, vários tipos de droga. E ele realmente, eu fui conversando de cada jovem, lhe perguntar o porquê, ele diz, eu não sei, eu só sei que eu gosto de mulher muito, gosto muito de bebida. E eu lhe falei, vocês querem que domingo reúnem comigo, juntamente com muita gente, vamos passar a palavra com outras pessoas. As pessoas, pai, eu levei muito folheto, eu levei 1 litro de azeite, eu não sei, pai, eu só sei que Deus mandou-me que eu tinha que levar aquelas coisas. E eles recebiam com agrado, pai. É incrível. E nós tivemos ali mais de 50 e tal jovens. Pai, quando mandou palavra de libertação, pai, é incrível, começaram a tirar fora, começaram a lançar que... Meu Deus, avivamento na terra, pai. De tarde ninguém começou a beber. A senhora, aí vem uma senhora, pai, nesta terra também na Bangongo, tem uma área que está saindo ouro. Lá tem a exploração do ouro, pai. Eles, quando sobem sexta-feira no bairro, aquilo parecia que colo. É tanta gente de muitos municípios a formar ali que colo, pai, músicas que não vale a pena. E naquele domingo, graças a Deus, a senhora chegou com o caminhão de bebida. Eu, quando eu cheguei lá, falei, isso é o quê? Disse aqui assim, eu disse, não. Enquanto eu estiver aqui, eu sou a semente do Elias, não vai ser assim. Hoje, em sábado, estão a beber, mas domingo não vão beber. Pai, a tua palavra não volta vazia, é incrível. A senhora, domingo de tarde, já não vendeu a bebida. A senhora estava sozinha, não tinha jovens ali. Ela me dizerem, nós queremos pertencer à igreja, como? Não podem vir aqui essa igreja, porque ali tem uma igreja, que é a igreja metodista, pai. Eles me disseram que os povos líderes são todos fornicadores, feiticeiros. Vamos lá fazer o quê? Então estão todos ali perdidos, abandonados, pai. O outro testemunho impactante é este do irmão do meu pai. Ele diz que começou por soluço no sábado, não, no domingo, na segunda-feira disse que sentia uma bola no coração que subia e descia. E ali para o hospital, o táxi é 5.000 kwanza para chegar no município do Muxalondo, que é a sede. E muita gente que não tem valores. E ele recorre em feitiço ou em pastores ali, que falam que são pastores, que aquilo que o pai disse de tarde, que não é Espírito Santo, é um pastor feiticeiro, né? Foram lá lhe chamar. E eu assim na porta, já preparada para ir à lavra. E eu perguntei à minha tia, na mulher do irmão do meu, por que se passa? O teu pai está mal, não consegue se levantar. E eu fui a correr, me lembrei que estava sem o mata-bruxo, pai. Regressei a correr, porque aquilo é atrás da casa do meu pai. Voltei, meti o mata-bruxo, levei o azeite, e era quase o último azeite, pai. Era uma gotinha. Era o último azeite. Eu levei, dei ao irmão do meu pai. Encontrei o pastor. Nele chamei de pastor. Eu cheguei, falei, senhor, dê-me licença. Eu disse, o Elias que já está na sua terra, manda nessa terra, ungiu esse azeite, e quando o meu pai colocar esse azeite na boca, o meu pai, se tiver algo que está mal no corpo dele, vai se manifestar, e vou colocar este áudio. Pai, o mesmo senhor só ficou a me olhar. Quando eu dei o azeite no irmão do meu pai, levantei, ele olhou-me, se deparou com o mata-bruxo. Pai, ele retirou-se do quarto. E quando eu coloquei o áudio do apóstolo, pai, é incrível, é incrível. O irmão do meu pai que não conseguia levantar, pai, eu vivi um momento incrível. Pai levantou, foi tomar banho e eu disse, papai, disse, minha filha, o que é que você me deu? Eu disse, é o azeite espiritual, como vocês estão a chamar de remédio, é o remédio espiritual que o pai recebeu. Então, eu fui palavra, porque eu lhe deixei já bem, pai. Depois do mesmo, o pastor disse a perceber que eu saí, veio com uma lista lhe dizer, olha, essa lista aqui vai fazer uma medicação porque você, chefe aqui de ouro, estão a te perseguir, querem te matar, faz uma medicação. Logo que eu cheguei à casa de tarde, ele me disse, filha, aquele pastor voltou, me disse, me deixou essa lista, pai, é uma lista enorme com tantos nomes de coisas, é de bruxaria. Eu lhe disse, papá, se eu não estiver aqui amanhã de manhã, quando ele chegar, ele diz que a filha do profeta Elias, ele me viu ontem, e ele sabe quem é aquele profeta, ele fugiu, sabe? Pai, nem acabei de falar, ele vinha. Pai, eu sentia que o pai me puxou até esse senhor. Eu lhe falei, senhor, bom dia.
És pastor ou esquimbandeiro? Ele, eu disse, eu estou a fazer uma pergunta, é pastor ou quimbandeiro? Do que eu sei, pastor cura pelo Espírito Santo. Você está a curar pela folha, pelo medicamento, galinha. Galinha, o que é isso? Eu disse, se tu tocares no corpo do meu pai, tu vais morrer. Pai, eu só sei que ele correu. A minha mãe me olhou e disse, mas você tem quê? Eu disse, mãe, o Espírito Santo vive em mim, o Pai me apareceu, então não tenho medo. Enquanto eu estou a falar, não é só eu, mãe, é o Pai. E o meu pai, quando eu falo de pai no apóstolo, meu pai sente ciúme, fala, que pai? Apóstolo, eu vivi um momento incrível, eu quero agradecer por este ministério, eles clamam mesmo, clamam para um dia, né? Apesar que é distante, um dia queira que nós vamos para lá, mais de 30, 40 servos vão para lá, pai, é muitos milagres, muito, e eles precisam de azeite, pai, pediram, Obra Marcela, por favor, nos traz azeite. Muitos pensavam que eu sou pastora, que eu sou original, sou breira. E quem está curando não é a Marcela, é o profeta Eli, esse folheto. Pai, quando acabou o azeite, eu comecei a lhes dizer, pega o folheto, mete aonde tem a dor. O pai é incrível, dormiam com folheto no corpo. Dia seguinte, acabou. O último testemunho, pai, é ontem de manhã, uma jovem, pai, a irmã dela, 6 e ponto na minha porta, disse, tia Laurinda, quero falar com a Marcela urgente. Disse, a minha irmã acordou com perna inflamada, pai, tá lá. E eu só tinha já quase gotinha de azeite. Fui para lá, pai, aquilo parecia um fogo. A perna inflamada parecia fogo. Eu cheguei até lá, o Espírito Santo primeiro levou-me a orar, pai. Eu só sei que eu abri a boca, mas quem falava não era eu, pai. Ungi, é incrível. Pai, aquilo começou a desinflamar. Depois de eu falar amém, coloquei o áudio do pai que tenho levado ao hospital e saí. Pai, quando eu estava já no táxi para regresso à casa, ela me chamou, ela me dá sinal, eu desci, fui para lá, pai, é milagre, é incrível. A jovem que estava com tal a perna inflamada ficou restaurada, curada, pai. Eu disse, meu Deus, como o poder do Pai se manifestou nessa terra. É incrível, Pai. É só para agradecer, para glorificar. E obrigada, Pai, por fazer parte desse ministério. Eu falo, o que eu fui fazer ali, nem eu sabia, Pai. Agora eu consigo perceber, porque eu neguei várias vezes de ir na província de Nobangon. O meu pai diz que aqui tem muitos feiticeiros. A minha irmã foi para lá, ela é diretora de mulheres. Pai, fez 3 dias, me disse, estás a fazer 15 dias. Eu te duvido. Eu disse, eu vou mostrar a vocês que eu busco Deus verdadeiro. Eu vou fazer 15 a 12 dias. E eu não, pai, eu nunca sonhei mal. Eu nunca vi cobra, nunca vi jiboia, mas eles viam cobras, jiboia ser perseguido. Todos os dias que eu estava ali, dormi bem, nunca sonhei mal. Então, ela hoje, a minha irmã chegou e me disse, Márcia, verdadeiramente tu buscas Deus de verdade. Então, é só para agradecer, Pai. Esse é o testemunho do trabalho que eu fiz com a orientação do profeta Elias, que já está na sua terra e manda na sua terra. E muito obrigada. Amém. É muito forte. Onde abunda o pecado, aí superabunda a graça. Então, muito pecado, muito sofrimento nesses bairros aí. Tradição é o modo de vida. Feitiço é normal para eles.